Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema sobre especificação de requisitos, dessa vez abordando o padrão internacional de especificação de requisitos da I3E. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, o padrão internacional de especificação de requisitos da ISO/IEC/I3E, ou seja, foi feito em conjunto entre essas três instituições, é numerado como 29.148 e a sua última versão é a de 2018. É um padrão bastante extenso, bastante completo, ele cobre 4 tipos de especificações de software diferentes e ele abrange muitos tópicos que podem compor uma especificação de requisitos. Porém, é preciso um aviso de que muitos desses tópicos que são cobertos pela especificação, hã, muitas vezes eles não serão necessários, dependendo do software. Alguns desses tópicos são muito específicos e são particulares para determinadas situações. Então, em muitos casos, eles talvez não sejam tão necessários, mas nós vamos estudar eles todos hoje. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, como eu falei, o padrão da I3E 29148, o Padrão Internacional de Especificação de Requisitos, ele suporta 4 especificações: a especificação de requisitos de negócio, a especificação de requisitos de partes interessadas, a especificação de requisitos de sistema e a especificação de requisitos de software. Cada um com uma determinada função, uma determinada característica, mas uma especificação de requisitos completa tem que suportar essas 4 especificações. No entanto, como eu falei, muitos dos seus itens, muitos dos seus tópicos podem ser desnecessários em várias situações. Então, vamos falar, primeiramente do conteúdo geral das especificações. Vamos falar sobre algumas características que são comuns a todas as especificações, então não vai ser necessário repetir, esses tópicos em cada uma delas, falar novamente sobre cada um deles. Então, toda especificação ela possui uma identificação, que pode incluir um título e possivelmente uma nota de revisão. Essa nota de revisão ela é utilizada quando é uma nova versão da especificação de requisitos ou quando é a primeira versão, de maneira a identificar de forma única o documento de especificação de requisitos. Outras informações que podem estar contidas na informação sobre a revisão é o nome do projeto, que é bastante útil, o número da versão do documento, a data em que a especificação foi lançada, as assinaturas das pessoas envolvidas que aprovaram o documento, uma lista de subcláusulas que podem ter sido alteradas nessa versão específica, uma lista de números de versões e datas de lançamento de todas as versões anteriores do documento. Isso é bom para acompanhar o histórico de modificações que o documento sofreu. Prefácio é basicamente o sumário, o índice dos tópicos que serão abordados na especificação de requisitos, seguido de lista de possíveis figuras, listas de possíveis tabelas. Definições é basicamente um glossário, ela contém, como o nome já diz, definições, significados para todas as palavras, termos ou frases que sejam importantes para o projeto, importantes para o contexto do problema, ou que possam ser interpretadas de maneira diferente. Ou seja, que elas podem ter mais de uma interpretação. Isso significa ambiguidade e é algo muito perigoso para uma especificação de requisitos. Ambiguidade é inaceitável desse tipo de documento, porque muito provavelmente levará a falhas de projeto, levará a interpretações erradas, levará a produzir funcionalidades que não atendem às necessidades do cliente. Então, ambiguidades não são toleráveis em especificações de requisitos, por isso a importância de glossários ou definições.
Todo termo, toda palavra ou mesmo frase que possua mais de uma interpretação deve possuir uma descrição, um significado único que será aceito em todo o projeto. Nenhum outro significado, nenhuma outra interpretação pode ser aceita no projeto em questão, na especificação em questão. Referências são uma lista completa de todos os possíveis documentos que sejam referenciados pela especificação. Então, cada documento precisa ser identificado por seu título e número do relatório e, se for necessário, a data e organização editorial e possíveis fontes das referências. Acrônimos e abreviações são a descrição de qualquer acrônimo, de qualquer abreviação que tiver sido utilizada pelo documento. Vamos falar agora sobre a especificação de requisitos de negócio. Essa especificação, ela descreve o motivo, a justificativa, da organização para que o sistema sob especificação seja desenvolvido ou que uma nova versão desse sistema seja produzida. Então, ela estabelece também processos e políticas ou regras sob as quais o sistema será utilizado e documenta todos os requisitos de alto nível, considerando a perspectiva da parte interessada ou das partes interessadas, incluindo as necessidades dos usuários finais, dos operadores e dos mantenedores do sistema. Lembrando que parte interessada é qualquer pessoa que tem interesse no desenvolvimento do sistema, influenciará o seu desenvolvimento ou será afetada por ele. Ah, Também é importante lembrar que mantenedores são profissionais que modificam o projeto ou mesmo que o evoluem, produzindo novas versões. Ah, então, a especificação de requisitos de negócio, ela descreve como a organização irá investir em um novo negócio, em um novo nicho de mercado, ou mudará o seu negócio atual, ah, quando é necessário se adaptar a um novo ambiente de negócio, por questões de competitividade, por questões de mercado. E também, esse documento, ele descreve como o software será utilizado de forma a contribuir para o negócio em questão. Essa descrição, ela deve incluir, a nível organizacional, uma descrição do ambiente organizacional, pode-se utilizar organogramas, por exemplo, metas e objetivos que se pretende atingir, o modelo de negócios que o sistema estará inserido e o ambiente de informação em que ele será implantado. Já a nível operacional, então é preciso incluir o modelo de operação de negócio, modos de operação de negócio, qualidade esperada operacional de negócio, formação organizacional e o conceito do sistema proposto, uma definição geral do sistema proposto. Ah, Aqui nós temos uma figura que foi retirada do padrão I3E, que descreve os tópicos ou temas cobertos pela especificação de requisitos de negócio. Então, nós temos uma introdução ou visão geral, que se divide em propósito de negócio, escopo de negócio, visão geral de negócio, definições e principais partes interessadas. O segundo tópico se refere, cobre as referências que já foram descritas, que é uma característica geral de todas as especificações. O terceiro tópico, ele contém os requisitos de gerenciamento de negócios, que se dividem em ambiente de negócio, missão, metas e objetivos, modelo de negócio e ambiente de informação. O quarto tópico cobre requisitos operacionais de negócio, que se dividem em processos de negócios, políticas e regras operacionais de negócio, restrições operacionais de negócio, modos operacionais de negócio, qualidade operacional de negócio, estrutura de negócio. O quinto item contém conceitos operacionais preliminares do sistema proposto, que se dividem em conceito operacional preliminar e cenários operacionais preliminares. O sexto item contém outros conceitos de ciclo de vida preliminares, que se divide em conceito de aquisição preliminar,
conceito de implantação preliminar, conceito de suporte preliminar e conceito de inativação preliminar. Depois nós temos as restrições de projeto e o apêndice contendo acrônimos e abreviações que já foram explicadas. Então, a visão geral ou introdução, ela define o conteúdo normativo da especificação, considerando as políticas de projeto com relação à especificação de requisitos de negócio. O propósito do negócio, o nome já diz, descreve a um nível organizacional qual a razão e quais os antecedentes por meio dos quais a organização está buscando novos negócios ou mudando o negócio atual para se adequar a um novo ambiente de gerenciamento. Esse item ele deve também descrever como o sistema proposto irá contribuir para os objetivos de negócio. O escopo do negócio, ele estabelece o domínio do negócio ah, que está sendo considerado por meio da identificação do domínio de negócio pelo seu nome, a definição da faixa de atividades de negócio e a descrição do escopo do sistema a ser desenvolvido ou evoluído. Ah, Já o item definição da faixa de atividades de negócio. O escopo ele pode ser definido em termos de divisões na organização e entidades externas que estão relacionadas diretamente às atividades de negócio. Ah, a descrição do escopo do sistema em questão, que vai ser desenvolvido ou vai ser atualizado ou evoluído, inclui suposições sobre quais atividades de negócios serão suportadas pelo sistema. Com relação à visão geral do negócio, ela descreve as principais divisões internas do sistema, aliás, do negócio, da organização, ah, que serão afetadas ou utilizarão o sistema, e as entidades externas relacionadas ao domínio do negócio, e como elas estão interrelacionadas entre si. Deve-se ou pode-se usar diagramas para isso, como, por exemplo, organogramas. Ah, as principais partes interessadas contém a lista das principais partes interessadas ou, eventualmente, das categorias de partes interessadas, e descreve como elas irão influenciar a organização e o negócio, ou como elas estão relacionadas, como elas influenciam, como elas serão afetadas pelo desenvolvimento e operação do sistema. Com relação ao ambiente de negócio, ele define fatores ambientais externos e internos que precisam ser levados em consideração para compreender o negócio corretamente e para identificar os requisitos das partes interessadas relativos ao sistema que será desenvolvido ou evoluído. Ainda falando sobre ambiente de negócio, os fatores ambientais eles devem também incluir eventuais influências externas para o negócio e para o sistema, como, por exemplo, tendências de mercado, leis e regulamentações, responsabilidades sociais e bases tecnológicas. Missão, metas e objetivos. Esse item descreve os resultados do negócio esperados a, a partir da implantação do sistema. O modelo de negócio descreve os métodos através dos quais se espera atingir a missão de negócio. O ambiente de informação descreve a estratégia geral para as definições a nível organizacional sobre bases comuns para múltiplos sistemas de informação. Ah, Quando existirem vários sistemas de informação, ela precisa incluir, então, os itens relativos ao portfólio de projeto, ao plano de sistema de longo prazo, aliás, de longo termo, e à configuração de banco de dados. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Com relação ao portfólio de projeto, eh, quando existem vários projetos de sistema que buscam o mesmo objetivo de negócio, como, por exemplo, numa SPL, numa linha de produtos de software, numa família de softwares com semelhanças entre si, como sistemas para relacionados à contabilidade, contas a pagar, estoque, folha de pagamento, que são todos softwares relativamente relacionados.
Então, é necessário definir, por meio da estratégia de gerenciamento de portfólio, a prioridade, a posição relativa de cada projeto e possíveis restrições aplicadas a ele. Ah, com relação ao ambiente de informações, é produzido um plano de sistema de termo longo ou de longo termo, quando a infraestrutura ou arquitetura de sistema comum tiver sido decidida ou planejada. Ah, essa infraestrutura ela deve ser descrita como restrições sobre possíveis decisões de projeto. Ainda, com relação à configuração de banco de dados, é necessário especificar um plano de configuração de banco de dados a nível de organização e possíveis restrições que cubram disponibilidade e acessibilidade de dados globais da organização. Falando sobre processo de negócio. Esse item descreve procedimentos de atividades de negócio, pode cobrir também possíveis interfaces de sistema dentro dos processos. O objetivo desse item é demonstrar como e em qual contexto o sistema irá suportar as atividades de negócio. A descrição individual de cada processo de negócio poderia ser representada por meio de um diagrama que contivesse uma sequência de atividades. Então, isso poderia ser feito por um diagrama BPMN ou um diagrama de atividade UML, por exemplo. Com relação às políticas e regras operacionais de negócio, então, devem ser descritas proposições lógicas que são aplicadas na condução dos processos de negócio, como, por exemplo, condições para iniciar, dividir e terminar a sequência de atividades de negócio em cada processo de negócio, critérios para julgamento nos processos de negócio, fórmulas para avaliar uma quantidade que provavelmente será enfocada em requisitos funcionais em outras especificações que nós iremos estudar. Ainda falando sobre políticas e regras operacionais de negócio. As políticas e regras, elas precisam ser nomeadas e numeradas de forma única, de forma que elas possam ser identificadas, e precisarão ser referenciadas na descrição dos processos de negócio. Com relação às restrições operacionais de negócio, descreve condições a serem impostas na condução dos processos de negócio sobre, por exemplo, uma restrição de desempenho, que estabeleça um determinado tempo para que um processo seja terminado, um tempo máximo para que o processo seja concluído, ou um requisito de gerenciamento que estabeleça que toda ocorrência de um processo precisa ser monitorada e registrada. Ah, Falando sobre os modos operacionais de negócio, esse tema ele descreve métodos que permitam conduzir a operação de negócio em situações instáveis, estados instáveis, como por exemplo em situações em que uma operação de negócio esteja muito, extremamente solicitada, porque estão ocorrendo um conjunto de eventos intensos e fora do normal. Então, um estado instável de operação de negócios inclui um modo de operação manual que precisará ser ativado se o sistema se tornar indisponível, porque alguma ocorrência inesperada, como um acidente, um desastre natural, algo nesse sentido ocorrer. Com relação ao item de qualidade operacional de negócio, ele estabelece qual é o nível de qualidade necessário para a operação do negócio, como, por exemplo, que o desempenho possua maior prioridade que a confiabilidade, lembrando que desempenho e confiabilidade são requisitos não funcionais, hã, ou requisitos de qualidade, e que desempenho leva em consideração o tempo de resposta do sistema e confiabilidade leva em consideração a capacidade do sistema seguir funcionando mesmo que algum erro ocorra. Então, o nível de qualidade pode estabelecer qual requisito não funcional, qual requisito de qualidade é considerado mais importante com maior prioridade. Esse item também inclui questões sobre usabilidade e qualidade de uso, ah, que cobrirá questões como efetividade, eficiência, satisfação e utilização sem risco. Então, usabilidade e qualidade de uso levam em consideração quão fácil é utilizar o sistema
pelos usuários, levando em consideração intuitividade, facilidade de aprendizado, satisfação em utilizar o software. Estrutura de negócio. O nome já diz, esse item descreve as estruturas do negócio relevantes para o sistema, como, por exemplo, estrutura organizacional, como a organização está dividida em departamentos, setores, estrutura de papéis e responsabilidades, quem é responsável pelo quê, que funções ele tem em cada departamento, em cada setor, estruturas geográficas, onde a organização está localizada, possíveis filiais que irão também utilizar o software ou empresas parceiras, e também estruturas de compartilhamento de recursos. Pode ser também necessário alinhar as funcionalidades do sistema que está sendo especificado a essas estruturas e também suportar mudanças estruturais futuras. A especificação deve conter informações sobre possíveis mudanças estruturais que poderão ocorrer na organização. Com relação aos conceitos operacionais de alto nível, nesse item são descritos, é descrito o sistema proposto em alto nível, determinando as características operacionais que precisam ser fornecidas, mas sem especificar detalhes de projeto. Isso não é função da especificação de requisitos. Ainda falando sobre o conceito operacional de alto nível, devem ser incluídas outras informações, como políticas e restrições operacionais, descrição do sistema proposto, modos de operação do sistema, categorias de usuário e possivelmente outro pessoal envolvido e ambiente de apoio. Com relação aos cenários operacionais de alto nível, basicamente se produzem cenários ou exemplos de como os usuários, ou operadores, ou mantenedores irão utilizar o sistema, irão interagir com o sistema em contextos de uso considerados importantes e que precisarão ser representados. Então, os cenários de alto nível, eles são descritos para uma determinada atividade ou para um conjunto de atividades de processo de negócio que deverão ser suportados pelo sistema. Os cenários, eles também precisam ser nomeados e numerados de forma única para que possam ser identificados e devem ser referenciados na descrição dos processos de negócio. Possíveis outros conceitos de ciclo de vida de alto nível podem descrever como o sistema será adquirido, implantado, suportado e colocado em ativação. Em que situações ele poderá ser abandonado ou substituído? Restrições de projeto. Descreve restrições para a execução do projeto, como, por exemplo, orçamento, cronograma. E agora nós vamos falar sobre a especificação de requisitos das partes interessadas. Então, com relação ao contexto de negócio, muitas das informações que são descritas na especificação, elas também foram descritas na especificação de requisitos de negócio, mas elas se diferenciam por descrever como a organização irá utilizar o sistema de maneira que possa contribuir para o negócio. Então, alguns itens são exatamente iguais, então não serão descritos novamente. Outros são semelhantes, mas possuem algumas diferenças. Vamos falar sobre eles. Então, aqui nós temos outra figura representando os itens cobertos pela especificação de requisitos das partes interessadas. Então, ele contém uma introdução. O primeiro item é a introdução ou visão geral. Aliás, ele cobre a visão geral. Então, a introdução é dividida em propósito da parte interessada, escopo da parte interessada, visão geral, definições e partes interessadas. O segundo item são as referências, que é uma característica geral de todas as especificações, já foram descritas no início dessa apresentação. Depois nós temos os requisitos de gerenciamento de negócio, que contém o ambiente de negócio, a missão, metas e objetivos, o modelo de negócio, o ambiente de informação. O quarto item contém os requisitos operacionais de sistema, que se subdivide em processos de sistema, políticas e regras operacionais de sistema, restrições operacionais de sistema, modos e estados operacionais do sistema. Depois nós temos os requisitos de usuário. Em seguida nós temos os conceitos de ciclo de vida detalhados do sistema proposto.
que se dividem em conceito operacional, cenários operacionais, conceito de aquisição, conceito de implantação, conceito de suporte e conceito de inativação. Depois nós temos as restrições de projeto e, finalmente, nós temos o apêndice com acrônimos e abreviaturas. Então, a introdução define o conteúdo normativo da especificação de requisitos da parte interessada, e nós vamos falar dos seus subitens. Com relação ao propósito da parte interessada, ele é idêntico ao propósito do negócio, mas pode-se adicionar, se isso for considerado necessário, o propósito de cada parte interessada com relação ao sistema. Com relação ao escopo da parte interessada, também é idêntico ao escopo do negócio, todavia pode-se adicionar, se isso for considerado necessário, o escopo, ou seja, os objetivos e interesses de cada parte interessada com relação ao sistema e quais recursos essa parte interessada terá acesso. A visão geral descreve as divisões internas principais e principais entidades externas do domínio de negócio em questão e como elas estão interrelacionadas, como elas se relacionam entre si, ah, e recomenda-se que isso seja representado por meio de diagramas. Já as partes interessadas são uma lista, esse item contém uma lista das partes interessadas ou das categorias de partes interessadas que estão interessadas, serão afetadas pelo sistema e descreve como elas estão relacionadas ao desenvolvimento ou operação do sistema. Os requisitos de gerenciamento de negócios abrangem ambiente de negócio, missão, metas e objetivos, modelo de negócio e ambiente de informação. Eles são idênticos à especificação de requisitos de negócio, então nós não falaremos deles novamente. Com relação aos processos de sistema, esse item ele descreve de que forma e em qual contexto o sistema suportará as atividades de negócio. Em geral, processos de sistema surgem da estrutura ordenada dos processos de negócio, quando eles são divididos e classificados. E cada processo de sistema ele precisa ser nomeado e numerado de maneira única na estrutura, de maneira que ele possa ser identificado. A descrição individual de cada processo de sistema precisa ser feita por meio de um diagrama contendo uma sequência de atividades. Isso pode ser feito, então, por meio de um diagrama de atividades UML, por exemplo, ou um diagrama BPMN. Com relação ao item políticas e regras operacionais do sistema. Esse item descreve como as políticas e regras operacionais de negócio serão enfocadas nos requisitos funcionais descritos, na especificação de requisitos de sistema e na especificação de requisitos de software que nós iremos ver nessa apresentação. Ah, essas, ah, esses requisitos funcionais eles devem ser nomeados e numerados de maneira única, como sempre, para serem identificados, e precisam ser referenciados na descrição dos processos de negócio. Com relação ao item restrições operacionais, descrevem as condições do sistema e os requisitos funcionais que devem ser impostos ao sistema durante a condução do processo de negócio. As condições podem resultar, por exemplo, em um requisito de desempenho na especificação de requisitos de sistema, ou um requisito de confiabilidade, ou de escalabilidade, ou de manutenibilidade, ou de usabilidade, ou de proteção, e assim vai. Modos e estados operacionais do sistema. Esse item, como o nome diz, descreve os modos e estados operacionais que são necessários para suportar as operações do sistema. Já o item qualidade operacional do sistema define o nível de qualidade que é exigido para a operação do sistema. Isso leva em consideração vários possíveis requisitos não funcionais, como desempenho, compatibilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Com relação aos requisitos de usuário. Então, nesse item, os requisitos que são a base para o projeto e a avaliação de se o sistema pode ser aceito são identificados, descrevem
Ah, as ne s s esse item descreve os requisitos que irão fornecer a base para o projeto e que servirão de base para a avaliação se o sistema pode ser aceito. Ah, requisitos de usuário, eles podem incluir requisitos para a qualidade relacionada ao uso, isso inclui, obviamente, o requisito não funcional de usabilidade, especifica os requisitos pretendidos e associados a critérios de qualidade. Também incluem requisitos de interação de usuário-sistema, especificam a interação necessária para se atingir os resultados pretendidos e também quaisquer restrições que possam limitar a liberdade de projeto e implementação de soluções que possam satisfazer os requisitos de usuário. Os requisitos de usuário, eles podem ser utilizados como base para os cenários operacionais, que irão ajudar a determinar como atender a esses requisitos. O contexto de uso especificado para um projeto, ele precisa ser especificado como parte da especificação de requisitos de usuário, de maneira a identificar as condições, por meio das quais os requisitos se aplicam. E requisitos de usabilidade e objetivos para o sistema irão incluir também critérios mensuráveis, que permitam, avaliar a efetividade, a eficiência, a satisfação em contexto e a satisfação em contextos específicos de uso, pelos usuários. Já com relação ao item conceito operacional, descreve em alto nível o sistema proposto, indicando as características operacionais que devem ser fornecidas, mas sem especificar detalhes de projeto. Ainda, com relação ao conceito operacional, podes também incluir informações como políticas e restrições operacionais, descrição do sistema proposto, modos de operação do sistema, categorias de usuários e possíveis outras pessoas envolvidas e o ambiente de suporte. Ah, com relação aos cenários operacionais, esse item descreve exemplos de como os usuários, os operadores e os mantenedores irão interagir com o sistema. Então, os cenários descrevem uma ou mais atividades de processo de negócio suportados pelo sistema. Cada cenário precisa ser nomeado e numerado de forma única para poder ser identificado, e ele deve ser referenciado na descrição dos processos de negócio. Outros conceitos detalhados de sistemas propostos cobrem ou descrevem o conteúdo detalhado dos conceitos para adquirir, implantar, suportar e desativar o software e também contém restrições de projeto. Se for necessário, ah, deve-se descrever as possíveis restrições para concluir o projeto, considerando orçamento e cronograma. E agora nós vamos falar sobre a especificação de requisitos de sistema, a terceira divisão de especificação desse padrão. Então, à nossa direita nós temos uma figura que foi retirada do padrão I3E, contendo cada um dos itens que são suportados por essa especificação. Então, o primeiro item é a introdução ou visão geral, que se subdivide em propósito do sistema, escopo do sistema, visão geral do sistema, dividido em contexto do sistema e funções do sistema e características do usuário. E ainda contém definições, basicamente glossário. Depois nós temos referências, que é uma característica geral de todas as especificações, já foi descrita no início dessa apresentação. E depois nós temos os requisitos de sistema, que se dividem em requisitos funcionais, requisitos de usabilidade, requisitos de desempenho, requisitos de interface externa, requisitos de interface interna, operações de sistema, modos e estados do sistema, características físicas, condições ambientais, requisitos de segurança, requisitos de gerenciamento de informação, requisitos de política e regulação, requisitos de sustentabilidade do ciclo de vida do sistema e requisitos de empacotamento,
manutenção, aliás, manuseamento, envio e transporte. Então ele cobre até mesmo itens relativos a empactamento do software, hã, em seus repositórios físicos para entrega para o cliente, incluindo seus manuais e outros, itens de apoio. Nós temos também um item que cobre a verificação e um outro item que cobre os apêndices, que, se refere a suposições e dependências e acrônimos e abreviações. Lembrando que alguns desses itens são gerais e já foram, ou seja, são suportados por todas as especificações e já foram descritos no início da apresentação, não precisarão ser falados novamente. Então, com relação ao item introdução ou visão geral, então, nessa seção, nesse item, se define o conteúdo normativo de uma especificação de requisitos de sistema, e o propósito do sistema estabelece quais foram as razões pelas quais o sistema será desenvolvido ou modificado ou por que uma nova versão desse sistema deverá ser produzida. Ah, então, com relação ao escopo do sistema, define o escopo do sistema que está sendo especificado, ah, considerando ou por meio da identificação do nome do sistema a ser desenvolvido, referenciando e declarando os resultados da análise de necessidades que foram desenvolvidas anteriormente, por meio de uma breve expressão dos problemas do usuário, breve mas clara, e explica o que o sistema irá e não irá fazer para satisfazer essas necessidades. O não irá fazer é importante para o escopo do sistema, é importante determinar o que não faz parte do escopo do sistema, para já deixar claro para as partes interessadas o que o sistema realmente suportará e o que não será feito, porque não faz parte do escopo do software. Então, às vezes, os clientes, as partes interessadas, pedem coisas que, na verdade, pertencem a um outro software, a um outro sistema, que poderia ser até integrado ao sistema que está sendo trabalhado atualmente, mas que não faz parte do escopo do sistema em questão. Isso deve ser deixado claro para os clientes e partes interessadas para não gerar falsas expectativas. Ainda considera também a descrição da aplicação do sistema que está sendo especificada. Então, ela descreve os benefícios, as metas e objetivos de alto nível relevantes da forma mais precisa possível. Depois nós temos o item referente às funções do sistema, que descreve as principais capacidades, condições e restrições do sistema. Depois nós temos o item referente às características de usuário, identifica cada tipo de usuário, ou às vezes cada tipo de categoria de usuário, ou operador ou mantenedor do sistema, ah, detalhando a função, onde o usuário está localizado, que tipo de dispositivos ele utiliza. Também ele contém o número de cada grupo de usuários, a natureza de seu uso do sistema, as suas características e capacidades que eles podem fazer no sistema. Já o item de requisitos funcionais apresenta os requisitos funcionais que são aplicáveis à operação do sistema, lembrando que um requisito funcional é qualquer função que o sistema deve suportar e que foi declarada explicitamente na especificação de requisitos. Nós temos também o item referente aos requisitos de usabilidade, lembrando que usabilidade é um requisito não funcional que estabelece quão fácil de usar e entender, ah, de utilizar é o software. Então, esse item define requisitos e objetivos de usabilidade e qualidade de uso para o sistema, que incluem medidas de eficácia, medidas de eficiência, critérios de satisfação e prevenções de danos mensuráveis que podem surgir em algumas situações específicas de uso. Nós temos os requisitos de desempenho, lembrando que desempenho leva em consideração o tempo de resposta do sistema. Então, define as condições de desempenho críticas, as suas capacidades associadas e inclui considerações como, por exemplo, as ações ou mudanças dinâmicas que podem ocorrer, requisitos de desempenho para as fases e modos operacionais. Aqui não é um erro, eu pulei do item A para o item C por uma questão de espaço.
o item C cabia nessa lâmina, enquanto que o item B é bem mais extenso, ele precisa de uma lâmina particular para ele. Então, os requisitos de desempenho com relação ao item B suportam critérios quantitativos que abrangem capacidades de resistência dos equipamentos necessários às necessidades do usuário sob condições ambientais e outras condições estipuladas. Isso inclui a expectativa de vida total mínima dos equipamentos físicos. Também indica a duração necessária de cada sessão operacional e a taxa de utilização prevista. Com relação aos requisitos de interface de sistema, especifica requisitos para interface entre elementos do sistema, que pode ser softwares integrados, por exemplo. Ah, aliás, que podem ser os diversos módulos do sistema e que inclui também as interfaces com os elementos humanos, e também especifica os requisitos de interface com entidades externas, que incluem interface com outros sistemas. Aqui sim, integração com outros softwares. Ainda, esse item ele define quaisquer interdependências ou possíveis restrições que estão associadas com as interfaces. Então, por exemplo, protocolos de comunicação, possíveis dispositivos especiais, padrões de formatos físicos fixos, se isso for necessário. Cada interface pode representar um fluxo bidirecional de informação, ou seja, a informação vai nos dois sentidos da interface. Com relação às operações do sistema, ela cobre requisitos de integração humano-sistema, requisitos de manutenibilidade, requisitos de confiabilidade e outros requisitos de qualidade. Iremos falar um pouco sobre cada um deles. Com relação aos requisitos de integração humano-sistema. Então, esse item referencia documentos aplicáveis e especifica